pessoal, como vocês estão? Passando por aqui pelo canal para gravar mais um vídeo, para contar algumas coisas, algumas experiências, né? Vida que segue, né? E aí acontece coisas, né? Boas, ruins, mas vida que segue. E eu fiquei uns dias sem gravar. Eu acho que eu tinha falado num vídeo aí do Dia das Mães, que eu nem gravei porque tinha um familiar meu doente, né? E por esses dias a pessoa faleceu, né? A gente já sabia que isso ia acontecer. E acaba que deixa a gente meio que, né? Mas a vida segue, né? Não é fácil, mas a vida segue. Mas eu não vim contar história triste pra vocês. Eu só vim dar um spoiler, assim, porque esses dias eu não tenho gravado. E outra, eu também não gosto de gravar vídeo por gravar. Eu gosto de trazer coisas úteis pra vocês. Meninas, olha aqui minha mascote. Eu tô aqui na cadeira, ela vem. Dá oi para o pessoal, diga oi pessoal, boa tarde. Eu tô aqui com a minha vovó no canal. Então, eu gravei um vídeo aí, acho que o último, meninas, e eu quero explicar algumas coisas para vocês que ficaram meio que assim, né? Ficou meio estranho. Eu falei que eu não trabalho e que paga aluguel. Talvez alguém pode pensar assim, nossa, mas ela não trabalha e ainda paga aluguel, como que ela consegue? Na verdade, meus filhos pagam o aluguel para mim, né? Graças a Deus, meus filhos são maravilhosos, e 3, né? Eles se juntaram e alugaram a casinha para mim. E eu não fico totalmente sem trabalhar. Eu não trabalho, né, fixo, porque eu até procurei, não estou encontrando, talvez seja por conta da minha idade. E também eu acabo ajudando os meus filhos. Eles me ajudam e eu ajudo eles com as minhas netas, fazendo alguma coisa para eles também. Mas eu faço bico, meninas, entendeu? Apareceu alguma coisa para me fazer no que eu sei fazer, no que eu amo fazer, que é, por exemplo, cuidar de casa, passar roupa. Passar roupa eu não sou muito, mas apareceu, eu passo e é isso, sabe? Eu não fico sem encostada, né? Porque dá a entender que nossa, ela não trabalha e vive tão bem. E ninguém vive bem se não trabalha, né? De alguma forma tem que trabalhar, tem que contribuir. É isso que eu queria passar para vocês. Sobre também, eu gravei lá no parque mostrando uns coquinhos que lá no Pernambuco a gente, né, que é nordestinos das antigas, agora acho que os novos nem sabem, mas a gente que é nordestino e vivia lá nas antigas, e não tão antigas assim, né, gente? A gente comia, eu pelo menos comia aqueles coquinhos, né? A gente pegava, é um coqueiro bem alto, só que os cocos dele é bem pequenininho. Vocês estão vendo um introzinho aqui, ó? Tá aqui na cadeira comigo. Só que eu gravei, não apareceu os coquinhos. Mas quando o tempo melhorar, tá frio e garoando. Quando melhorar, eu vou lá de novo, porque eu sempre faço caminhada naquele parque, e eu gravo pra vocês verem, tá? O que é coquinho. Porque quem é nordestino sabe, mas quem não vai dizer, nossa, ela falou dos cocos, não apareceu. Eu escrevi até o tópico aqui pra mim estar falando pra vocês, pra não esquecer. Pessoal, outra coisa, uma seguidora mandou uma mensagem, um comentário que eu achei lindo, gente. Ela falou assim que eu andava desanimada e acabou deparando com o meu canal e ela gostou do vídeo, né, que animou ela um pouco. Isso é o meu intuito, mulheres, isso é o meu intuito quando eu fiz esse canal. Foi ajudar pessoas, sabe? Porque eu passei por muita coisa, né? Se hoje eu tô aqui gravando para vocês, contando tudo, é porque Deus me guardou. Porque eu passei por tempos assim horríveis, com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade,
pensando sempre em fazer coisa contra mim, mas Deus é bom, né? É uma coisa assim que foi essencial na minha vida e continua sendo, é o amor de Deus. É eu buscar ao Senhor e confiar nele. Foi quem me livrou da morte. E a minha persistência, mesmo na minha pouca força, procurando socorro, procurando ajuda, como eu já falei nos outros vídeos, de psicólogos, terapeutas, psiquiatras e Deus na frente, né, me guardando. E então, hoje eu tenho uma vida maravilhosa assim. Eu sou feliz, eu sempre fui uma pessoa muito simples, da minha natureza. Eu acho que eu podia ser a pessoa mais rica desse mundo, eu continuaria sendo simples, humilde. Porque às vezes a pessoa acha que humilde, simplicidade é coisa de pobre. E não é não, gente. Tem muito pobre arrogante, tem muito pobre que quer ser o que não é. Quando eu falo assim de humildade, de ser simples, é a pessoa ser grata com pouco. E eu aprendi isso depois de tudo que eu passei, tá? Porque eu sempre achei que eu não era, talvez, egoísta, arrogante, mas eu acredito que se Deus permitiu que eu passasse por tudo isso para depois eu ver e valorizar tudo que eu tenho. Porque tudo que eu tenho, assim, de 10 anos pra cá, não é nem de 10 anos, gente, é de quantos anos eu tô aqui nessa? É de 3 anos pra cá. Porque eu comprei todos esses móveis trabalhando, tá? A minha filha tirou no cartão dela e eu fui pagando pra ela, porque nem cartão eu tinha. E aí, putz, não, ainda devo um pouquinho pra ela, porque eu parei de trabalhar, né? Eu fui mandada embora. Mas eu não esqueço. E ela também não fala nada, mas no meu entendimento eu sei que eu sou uma pessoa muito correta, sabe? Eu sou uma pessoa tão correta que assim, não tô querendo ser melhor nem pior, sabe? Mas eu sou uma pessoa muito... Se eu devo alguma coisa, gente, enquanto eu não pago, eu não sossego. Então, é isso. Eu estou explicando para vocês, né? E aí abrangiu muita coisa, porque eu fiquei 10 anos morando com meus filhos na casa deles, meus filhos casados. Morava com um, morava com outro, morava com um, morava com outro, mas sempre pedindo a Deus, eu quero meu lugar, eu quero meu lugar. Ô Sérgio, você não teve casa com 62 anos, foi casada por 24 anos? Sim, tive. Só que quando houve o divórcio, também houve a divisão dos bens, e eu não estava numa fase boa, não fiz escolhas boas, não gastei à toa também, entendeu? Quero deixar assim claro que eu não sou obrigada a falar, mas eu não tenho nada assim que eu queira esconder, né? Quando vendi a minha casa aqui em São Paulo, eu voltei para Pernambuco. Meu filho era pequeno, caçula, e eu fiquei 2 anos lá e eu investi lá. Assim, eu já tinha um pedacinho de terra lá e acabei investindo lá. Só que meu filho, quando foi, ele tinha o quê? Acho 10 anos, 11 anos. Quando chegou aos 13 anos, ele não quis ficar lá. Por quê? Porque a família dele era aqui. Os irmãos, o pai dele morava aqui. E ele começou a querer voltar. E aí foi quando ele decidiu vir morar com o pai dele. Mas como mãe, voltei também, né? Eu falei, não vou deixar meu filho só com o pai dele. Ele veio morar com o pai dele, mas eu vim ficar na casa dos meninos para poder acompanhar a adolescência do meu filho. E com certeza, meninas, não foi uma escolha boa de eu ter vendido minha casa e ir para lá. Por quê? Porque a gente só pode tomar certas decisões quando a gente tem certeza que a gente vai permanecer naquela escolha, naquela decisão que você tomou. Até porque eu perdi muito, né, por conta da minha
eu não estava bem mesmo, emocional, ainda estava depressiva, ainda estava. Na verdade, eu fugia dos problemas. E problema você não pode fugir. Você tem que enfrentar, porque senão ele nunca acaba, ele vai virando uma bola de neve. E foi o que aconteceu comigo, né? O sítio continua lá, meu filho hoje já está com 24 anos e, e eu morei 10 anos, perambulei 10 anos, eu falo que eu morava com um, morava com outro, com meu filho, sabe? Que eu me dou muito bem com meu genro, com a minha nora, graças a Deus. Mas não é nunca como você ter sua casa, né? Porque eu, desde os meus 19 anos, quando eu casei, eu tinha minha casa, né? E de repente você passa a morar na casa dos outros, enfim. Mas um dia Deus teve misericórdia de mim, a minha filha passou em frente a essa casa que eu moro, viu a casinha, e ela sabia que eu andava triste, né? Porque tava querendo morar num cantinho. E aí Deus pôs a mão, sempre coloco Deus na frente, porque eu sei que foi Deus. E deu tudo certo. E eu tô aqui já, acho que vai fazer 2 anos. 2, né? 2 anos fez em abril. E uma xícara que tem aqui na minha casa, eu comprei, ou então foi presente dos meus filhos. Eu tenho uns filhos assim, maravilhosos, sabe? Eu até me emociono porque realmente meus filhos são bênção na minha vida, né? Eu não concordo com tudo que eles fazem e dizem, ele também não concorda com tudo que eu às vezes falo, que mãe sempre quer ser mãe e às vezes quer se meter onde não é chamada, mas enfim, a gente se ama, sabe? Eu tenho 4 netas maravilhosas, 4 netos, 3 netas e um neto, maravilhosos, e minha nora, meu genro, e tem meu caçula solteiro. Como eu já falei, aqui é um pouco barulhento, mas olha, menina, eu nem escuto. Quando você tá feliz, quando você tá bem, eu sempre falo, quando eu tomei essa decisão de vender a casa, que tinha que vender mesmo, né? Porque eu não queria e nem podia comprar a parte dele. E ele também não queria comprar a minha, então a gente vendeu. Mas se fosse nessa época, eu jamais faria o que eu fiz. Primeiro eu ia querer saber se realmente meu filho ia querer ficar lá a vida inteira, se realmente ia ser bom para mim ficar longe dos meus outros 2 casados. Mas quando você está doente emocional e você quer sair daquela dor, você quer se afastar, você acha que indo para lá ou para cá, também minha mãe, eu acho que nessa época minha mãe já tinha falecido. Mas meus irmãos moram lá até hoje. E você quer que aquela dor passe, né? Então foi isso, meninas. Esse foi o meu resumo de hoje. E o que eu quero passar para você com tudo isso, que tem muito mais que a coisa para outro vídeo, se vocês gostarem do meu conteúdo, não desista de você. Não, todo mundo pode dizer, não, ela não vai conseguir. Ela não, ou ele, ou seja quem for, não desista. Sabe, se olhe no espelho, eu aprendi a me amar, aprendi a me achar maravilhosa de linda. Que eu não gostava de quando eu me olhava no espelho, não me achava bonita, sabe? Eu pensava, gente, se ama. Hoje eu me amo. Quem quiser olhar pra mim e me achar feia, o problema é de quem me achar. Foi Deus que me fez e ele achou graça em mim, ele achou que estava bom, e tudo que Deus faz é bom. E aí, hoje eu me olho no espelho, quando eu me arrumo, eu vou lá pra frente do espelho, eu digo, eita, mas que coroa maravilhosa de linda, viu? Se ame, se respeite, porque quando a gente se ama e se respeita, você respeita você mesmo, você começa, as coisas boas começam a chegar até você, sabe? Você começa, é como se fosse um imã, sabe? Você começa a ser cheia de coisas boas, pensamentos bons, esperança. Talvez hoje você não esteja vivendo o que você deseja, como você programou,
Mas você vai conseguir, permaneça firme. E para encerrar, meninas, eu queria agradecer as pessoas que se inscreveram. Perdão, tô meio gripada e com tosse. Eu falei que quando chegasse nos 100 inscritos, eu ia fazer um bolinho e eu vou, tá? Lá no próximo vídeo, eu acredito que eu já vou cantar parabéns com vocês. Muito obrigada por me ouvir falar, sabe? Que pense em coisas boas a seu respeito, sabe? As pessoas, ninguém nesse mundo, ninguém pode gostar de você. Se goste você mesmo. Se você se gostar, já é o suficiente. Não é pra se soberbiar, eu já falei sobre isso aqui. É você dizer, não, eu sou essencial pra mim mesmo. Sabe, eu sou a pessoa mais importante da minha vida, eu mesmo, eu sei. E é isso que eu queria estar passando pra vocês hoje. Eu sempre agradeço. E outra coisa, a palavra gratidão, ela traz bênçãos para a nossa vida, sabe? Eu já fui uma pessoa murmuradora por conta da situação, do que eu vivia e não tinha coragem de resolver, né? E você acaba sendo uma pessoa, é como se você fosse uma espuma, você vai absorvendo coisas ruins, sabe? Tristezas, angústias. E olha que eu tinha uma vida assim razoável, boa, né? Mas eu não era feliz, porque a pessoa, conviver com uma pessoa que não te respeita, que não te... que pra ela você tá ali, eu nem sei por que eu tava ali naquela casa, né? Pelos meus filhos, talvez. Mas quando os filhos também absorveram muitas coisas, porque eu acabei ficando uma pessoa ranzinza, uma pessoa que falava demais, reclamando, né? Porque até hoje eu falo muito, mas assim, falo coisas boas, coisas positivas. Isso foi uma transformação, pessoal, de dentro para fora, sabe? E eu sempre pedi muito a Deus para Ele me curar, para Ele me restaurar. E isso aconteceu. Então eu quero agradecer. Você que gosta do meu conteúdo, se inscreva, fale para pessoas, mande para alguém que está passando por baixa autoestima, pessoas que foram feridas, machucadas, que já perderam coisas materiais, familiares, casamento. Você pode perder tudo, você só não pode se perder. Você não tem o direito de se perder, como eu quase me perdi, sem valorizar a minha vida. Então, mande para alguém, se inscreva, compartilhem, como fala o Cebolinha. E vamos ser felizes, pessoal. A vida é curta, sabe? A vida, é curta. Peça a Deus paz pro seu coração. Procure fazer coisas que você gosta. Eu trabalho diariamente. Então, tira uma horinha pra você. Tira um tempinho. Não, esse tempo é meu. Nem que seja no final de semana. Vá no banheiro, toma um banho, lava o seu cabelo. Faça como eu. Dê uma escova que não é bem feita, mas você dá. Escova, a primeira vez que eu fiz escova no meu cabelo, ela quase não passava no meu cabelo. Quase não passava na porta. Ficou assim. Em vez de baixar, ele subiu. Mas é errando que a gente aprende. Hoje eu faço uma escova mais ou menos. Quando eu quero caprichar, sai boa. Quando eu quero só secar, é isso aí. Se você não tem condições de fazer uma unha, corte sua unha direitinho. Lixe, passa uma base, usa um batonzinho, sabe? Saia por aí dando graças a Deus, olhando os passarinhos. Tem muita coisa boa nesse mundo pra gente viver e ver, sabe? Nós estamos vivendo uma era de consumismo, de pessoas querendo passar por cima dos outros, mas ainda existe muita coisa boa pra gente desbravar nesse mundo. Pessoal, e é isso. Que vocês possam deixar seu like, que vocês possam deixar seu comentário, agradecer àquela moça da Bahia. Hoje foi que eu vim ver, ontem
que eu vim ver o comentário dela, porque eu também estou me descobrindo na internet. Quero falar para você que não é fácil. Eu tenho certeza que eu estou aqui porque, além de me fazer bem, de eu colocar para fora o que eu vivi e venci, vai ajudar outras pessoas. Beijo, é nóis!